de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E nesta sexta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas é tirado do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu, bispo, do século II da nossa era cristã, e traz como título A Aliança do Senhor. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. No Deuteronômio, Moisés disse o seguinte ao povo: O Senhor teu Deus firmou uma aliança no Horebe. Não foi com vossos pais que o Senhor firmou esta aliança, mas convosco. Por que não firmou a aliança com seus pais? Porque a lei não foi feita para o justo. Ora, os seus pais eram justos. Tinham o conteúdo do decálogo gravado em seus corações e em suas almas, pois amavam a Deus que os criara e abstinham-se de toda injustiça para com o próximo. Não precisavam da advertência de uma lei escrita, porque tinham em si mesmos a justiça da lei. Mas quando essa justiça e esse amor para com Deus caíram no esquecimento e se extinguiram no Egito, tornou-se necessário que Deus, em sua grande bondade para com os homens, se manifestasse de viva voz. Com seu poder fez sair seu povo do Egito, para que o homem voltasse a ser discípulo e seguidor de Deus, e castigou os desobedientes, a fim de que o povo não desprezasse o seu Criador. Alimentou com o maná, para que recebesse um alimento espiritual, conforme disse também Moisés no Deuteronômio. Ele te alimentou com o maná, que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Deu ainda o mandamento do amor de Deus e ensinou a justiça para com o próximo, a fim de que o homem não fosse injusto nem indigno de Deus. Assim, por meio do decálogo, Deus preparava o homem para a sua amizade e para a concórdia com o próximo. Era o homem que tirava proveito de tudo isso, uma vez que Deus não tinha nenhuma necessidade do homem. Efetivamente, tudo isso contribuía para a glória do homem, dando o que lhe faltava, isto é, a amizade com Deus. Porém, isto nada acrescentava a Deus, pois ele não tinha necessidade do amor do homem. O homem é que precisava da glória de Deus, a qual de modo algum poderia obter senão servindo a Deus. Por isso Moisés lhe disse de novo: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-se a Ele, pois é a tua vida.
e prolonga os teus dias. A fim de preparar o homem para esta vida, o Senhor proclamou por si mesmo as palavras do Decálogo, para todos sem exceção. Por isso elas não foram abolidas por ocasião de sua vinda segundo a carne, mas permanecem em vigor entre nós, desenvolvidas e amplificadas. Quanto aos preceitos próprios da servidão, Deus prescreve-os separadamente ao povo por intermédio de Moisés, adaptados à sua educação e formação, conforme disse o próprio Moisés: naquele tempo vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor Deus me ordenou. Por isso, os preceitos que implicavam a servidão e tinham o caráter de sinais foram abolidos pelo Senhor na nova aliança da liberdade. Mas os preceitos naturais, que convêm a homens livres e são comuns a todos, foram completados e aperfeiçoados, concedendo generosamente aos homens o dom de conhecer a Deus como Pai adotivo, amá-lo de todo o coração e seguir seu verbo sem se desviarem. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu, um texto muito forte e muito belo ao mesmo tempo, porque mostra justamente como Deus, desde o princípio, procurou conduzir o seu povo, orientar o seu povo, foi dando aos poucos o conhecimento ao seu povo, foi acompanhando de modo pedagógico a abertura do seu povo para acolher a sua palavra, os seus desígnios, seus mandamentos. Deus que foi falando na história com o seu povo e se revelando a ele, até que pudesse chegar à plenitude de toda a revelação em Jesus Cristo. Se lá no Antigo Testamento encontramos em forma de figura a salvação, nós a temos de modo pleno, real, em Jesus Cristo. O texto de Santo Irineu fala da lei, que precisou ser colocada por escrito, da lei que precisou ser codificada no chamado Decálogo, as 10 palavras do Senhor, os 10 mandamentos. Mas lembra Santo Irineu que Deus, ao criar o ser humano, ao colocá-lo na terra, ao designá-lo, ao mostrar-se a ele, também o dotou da capacidade de ter um coração grato e com isso não tinha necessidade no início de impor mandamentos, porque estava gravado no coração e na mente do ser humano a obediência, o louvor a Deus, o bem que se devia fazer, o mal que se devia evitar. No entanto, chega um determinado momento que é preciso colocar em códigos, escrever, criar leis para reger a justiça. Quando o homem começa a agir com injustiça, começa a fugir do caminho da justiça para com o seu próximo, é preciso estabelecer leis. E assim Deus dá as leis que estão contidas no Decálogo, e como lembra muito bem Santo Irineu, são vigentes para nós também, tanto para os contemporâneos de Irineu como para nós. Hoje, as leis do Senhor, os decretos do Senhor, os mandamentos do Senhor, o Decálogo é atual e deve ser
olhado, visto e vivido com obediência e amor. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que o maior de todos os mandamentos é a caridade e é quem rege todos os outros. O apelo desta palavra é para que realmente abramos o nosso coração e nos deixemos tocar e seduzir por Cristo, de modo que possamos viver de modo pleno a caridade, que é também aquela que nos impulsiona para a justiça entre nós. E nesta sexta-feira, meu irmão, minha irmã, rezemos a Nossa Senhora, reconhecendo-a como Rainha do céu e da terra, reconhecendo-a como nossa Mãe querida e nossa intercessora. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma sexta-feira abençoada, cheia de Deus. Que seja um dia realmente de esforço pela penitência, pela reflexão, pela escuta da palavra, de estar sempre mais perto do Senhor e perto dos irmãos. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.